Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e é hoje o dia da Libertadores da América. Venha meu torneio, vem que você é pro São Paulino e pra São Paulina é o amor da nossa vida esse São Paulo e essa Libertadores junto, é ou não é? Vamos trocar uma ideia sobre o São Paulo hoje e as escalações do São Paulo e dessa pedreira que tem se mostrado o Nacional do Uruguai, time que o São Paulo vai enfrentar. Alguns velhos conhecidos do São Paulino jogando ali na Nacional e também conhecido jogador da Europa também, que os caras se reforçaram, trocaram o técnico, estão jogando pra caramba e hoje tem que ser tudo nosso, apesar das dificuldades. Chega ajudando nesse likeinho aí, posso contar contigo nesse likeinho? E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, faço questão de ter você por aqui e chegou. Vamos lá, Libertadores, é nosso momento agora. O São Paulo vai completaço, com algumas exceções, tá? Por exemplo, São Paulo, todo mundo sabe das ausências de Pablo Maia, de Alisson, não é aí que eu vou ficar falando também desses caras que já não estão mais lá. Mas o São Paulo perdeu o Igor Vinícius por um motivo assim totalmente surreal, que é o cara que estava cansado, pronto para se machucar, fica fora um montão de jogos, aí não tem muita lógica. E perdeu também o Eric do nada ele sentiu, não tem contusão pesada com ele, mas ele sentiu e também foi deixado para trás. O São Paulo viajou para Montevidéu para jogar na casa dos caras. E aí, o menino aí, o Eric, ele nem viajou com a delegação do Zubeldia e o time do São Paulo, ele pode ter duas mudanças nesse plantel principal dos últimos jogos. Vamos discutir isso aqui agora, logo depois que eu te passar as prováveis e falar um pouquinho também do Nacional. Mas o São Paulo pode ter duas, hein? Não, mas não são duas mudanças no time principal. Será que o Zubeldia muda agora ou não muda? Vamos falar disso aí. Olha só, o Nacional, time do Uruguai, ele tem o seguinte, Uruguai Celeste, que tem uma mística contra o São Paulo, a favor do São Paulo, perdão, Furlan, Dário Pereira, 500 nomes aí que vieram, como Diego Lugano, vieram pra cá e foram jogadores extremamente importantes. E agora, o time deles lá, ele tinha o Álvaro Recoba, que era também um uruguaio, lembra do Recoba? Uruguaio, jogava na Inter de Milão, na Europa, baita jogador de bola. Esse Recoba, ele era o técnico e estava dando tudo errado. Ele saiu fora, ídolo também do Nacional, saiu fora e assumiu o técnico, o Martín Lazarte. Martín Lazarte, que depois de assumir, ele começou numa onda de vitórias, onde ele conseguiu vários e vários resultados positivos. O Nacional, de azarão contra o São Paulo, ele começa a se mostrar um time absolutamente competitivo e se mostrar essa pedreira que o São Paulo vai enfrentar. Os caras estão vindo para pegar o São Paulo agora, e assim, como jogo da vida deles, porque eles consideram que eles precisam ganhar para ir subindo no ranking e ranqueando mesmo o time para jogar aquele super mundial da FIFA que vai ter trocentos times e aí eles querem jogar o mundial. Portanto, tem que ir ranqueando. Mesmo que eles não consideram que o time deles pode ser campeão da Libertadores, estão jogando para ganhar, mesmo sem considerar, eles querem ranquear. Entenderam a jogada? Nós tínhamos, antes dessa mudança repentina que os caras tiveram, com inúmeros reforços, nós tínhamos lá olhando para eles, gente, o Galeano, lembra do Galeano, atacante, que era da base do São Paulo, era uruguaio, o São Paulo comprou pra base, acabou jogando um pouquinho no profissional, fez alguns gols, mas acabou indo embora, não deu certo. E tinha também o Gonzalo Carneiro, um uruguaio, canhoto, centroavante de 1,92 m, que foi indicado pelo Diego Lugano na época, lembra? São Paulo era gerido pelo Leco, o Pássaro, o Raí e tinha o Lugano também. E aí o Lugano indicou o Gonzalo Carneiro, ele também não deu certo no São Paulo, mas era um jogador interessante. Apesar daquela estatura e da posição, que é muito alto, e centroavante, o forte dele era a velocidade e o drible com a perna esquerda. Era engraçado de ver. Não era bom de cabeça, não era bom finalizador, mas ele tinha um drible interessante. Aí, depois da mudança do Recoba, eles anunciaram lá o Coates. Olha só a escalação. O Luiz Mogia, que é o goleiro aqui, né? Aí vem Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e também o Gabriel Baez, certo? Então eu falei aqui a linha de 4 de trás ali. Agora vem o meio campo formado pelo Christian, provável, tá? Christian Oliva, Lucas Sanabria e o Alexis Castro. Galeano,
Em São Paulo, Zabala e olha aqui, ó, o Federico Santander. Esse Santander, velho conhecido de Libertadores também, um jogador famosésimo que é. Ele não tem cara de jogador, né? Ele parece gordo, parece um motiozão, só que ele é um cara que faz gol pra caramba. E eles contrataram também o Nico Lopes e o Eraso. O Eraso, que é o Lukaku do colombiano, eles contrataram o Lukaku colombiano, que é muito forte, e o Nico Lopes, que jogou no Inter de Porto Alegre, aquele centroavante, canhoto, que joga bem pra caramba. Tanto o Nico Lopes quanto o Eraso, não sei do Eraso, mas o Nico Lopes ele deve começar a partida no banco e talvez entre no segundo tempo. Então tem elenco aqui, hein? Nem Gonzalo Carneiro por enquanto, mas tem já o Nico Lopes. Fora o Santander, que é muito monstro, tem esse Sebastian Coates. Quem não lembra do Coates? Ele era um zagueiro que jogou inclusive no Liverpool. Ele era um zagueiro que jogava Champions League. Eu lembro do Coates jogando Champions League. E agora ele é um ídolo do Nacional que volta pro Nacional para tentar dar certo de novo. Se eu não me engano, tem 33 anos e ele é um zagueiro de 1,95 m. Ele é gigantesco. Então a bola aérea do São Paulo com o Caleri e vai ficar um pouquinho precária, vai ficar um pouco mais difícil de fazer gol se ele trombar de frente com o Coates ali, que é muito alto. E temos que nos preocupar também com a bola aérea defensiva nossa. Alan Franco e Arboleda muito bem no jogo aéreo, mas os caras vêm com esse Coates para tentar surpreender sim. Coates, também o Santander, depois pode ter aí um Eraso, o Nico Lopes, Gonzalo Carneiro, é complicado. E esse Galeano, que era do São Paulo, é um cara extremamente rápido. Então nós temos um Rafinha, que já não é tão rápido assim, o Wellington, que não é um exímio marcador. Temos que jogar com o coração à vida, porque o jogo não vai ser nada fácil. E o provável São Paulo, ele vem o óbvio do provável. Então ele vem a campo aqui, o Zubeldia, né, agora. Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington. A linha de 4 normal. Luiz Gustavo e Bobadilha é a provável. Então fica 6 jogadores aqui com Luiz Gustavo e Bobadilha sendo a dupla de volantes titular nos últimos jogos. E o ataque formado por 4 personalidades aqui. O Luciano, Lucas Moura, Caleri e Ferreirinha. Aqui é o time provávelzaço do tricolor, que pode ter 2 mudanças, vamos a elas agora. São Paulo pode ter a primeira mudança na saída do Bobadilha e a entrada do Marcos Antônio. Marcos Antônio, que foi contratado para jogar bola, chegou da Lazio, vindo lá do velho continente da Itália, chegou no tricolor para jogar e falou: bom, quero meu espaço aqui, sou São Paulino. Flamengo veio buscar o Marcos Antônio, o Flamengo acabou tomando um não, obrigado. Corinthians? Que Corinthians? Lembra o Luiz Fabiano? Corinthians? Que Corinthians? Falou, Flamengo? Que Flamengo? Vou pro São Paulo, sou São Paulino. Pegou a mala, veio pro tricolor e fechou com o São Paulo. O que eu quero dizer com isso aí? Essa brincadeira do que Corinthians, que Flamengo. É que o Flamengo, ele tem comprado jogadores assim excelentes, né, cara? Vamos pensar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, é muito forte. O Flamengo, quando olha pra um jogador no mercado, é Claudinho, Matias Vinha, que é um lateral esquerdo excepcional, acabou se machucando. Mas eles não estão brincando de fazer contratação. Então, se o Flamengo, esse Flamengo novo aí do Landim e do Braz, que realmente é muito forte, eles chegarem e falaram, não, eu tô querendo comprar aí o Marcos Antônio da Lazio, eu tenho pra mim que o Marcos Antônio se despertou o interesse do Flamengo, é boleiro, joga a bola mesmo. E o cara chegou no São Paulo, não tinha tido oportunidade ainda, ele joga contra o Atlético Goianiense no Morumbi, lotado no último jogo lá, no Morumbi? Foi no Morumbi, já jogamos em casa. E aí ele jogou e jogou pra caramba. Foi um dos melhores em campo, um grande do destaque positivo. E ele pode ter ganhado a posição do Bobadilha, que não tá brilhando. Bobadilha tá mal, Juba? Não, tá, pra mim não. Nada mal. Bobadilha tem um bom chute no ataque, joga um futebolzinho redondinho ali, não tá brilhando como vinha brilhando o Pablo Maia, o Alisson, como está brilhando o Luiz Gustavo. Esses caras estão jogando mais do que o normal. E agora o Marcos Antônio pode ser o novo Luiz Gustavo, o novo Alisson, o novo Pablo Maia, um jogador diferenciado que chega para jogar e toma conta da posição. A movimentação física dele, do corpo, posicionamento, entendimento de jogo de Europa, eu acho que ele tem credencial para ser sim um jogador titular do São Paulo. Então o Zubeldia teria que ter coragem de mudar assim que começa o mata-mata da Libertadores, mas pode ter essa mudança. E a outra mudança que pode ter no time do São Paulo é o Wellington Rato no lugar do Luciano. O que está acontecendo aqui? O Zubeldia quer pôr o Luciano no banco? Não. O Zubeldia tem interesse, pode colocar, pode, mas o interesse não é
pelo Luciano, porque o Luciano é um cara que o Zubeldia gosta. Apesar do Zubeldia ter tirado o Luciano no último jogo, que o Luciano jogou, e o Luciano, não aquele com o Atlético Goianiense, aquele outro jogo contra o Goiás. O Luciano sai do jogo antes, acho que 10, 15 do segundo tempo, não me lembro direito, e o Luciano sai dando piti. Ele sai bravo, pé da vida, porque ali não era uma cartinha combinada. Lembra que o Luciano era banco contra o Atlético Goianiense, que o São Paulo tentou um time reserva, e do nada, quando o São Paulo coloca o Luciano em campo, ele entra como um dos melhores do time. Não tinha Caleri, não tinha Lucas, o Luciano entra muito bem, como um dos principais e titular também. Ele entrou e feliz da vida, mas quando ele saiu contra o Goiás, ele saiu pé da vida, bravo. Pode ser, então, que internamente alguma coisa, alguma movimentação esteja acontecendo, do Wellington Rato entrar no lugar do Luciano. E por que o Wellington Rato e não o Nestor? Por que o Wellington Rato e não o Galopo? Por que o Rato e não o Michel Araújo? Por que o Rato e não o André Silva? Porque o Rato é o cara que puxa o Lucas pra meia. Olha que coisa interessante. O Eric, que poderia puxar o Lucas pra meia também estando na ponta direita, o Lucas pro meio, o Eric nem viajou, então não tem Eric. O Rato era titular do time do Dorival. E quando o Lucas Moura chegou pro Dorival, o Dorival tinha o ataque feito por Rato, Luciano, Nestor e Caleri. O Lucas chega, quem dá a vaga pro Lucas Moura jogar não é o Rato, é o Luciano, porque o Dorival, genialmente, entendia que o time ficava penso quando ele colocava o Lucas na ponta direita, Luciano centralizado com o Caleri e o Nestor na esquerda. Hoje, o Zubeldia, ele também entende isso, mas ele não tá com coragem ainda e nem vontade para tirar o Luciano do time. Então fica Lucas na direita, Luciano na meia, camisa 10 ali, centralizado, não tão meia, ele joga de meia, mas centralizado, o Caleri na frente e o Ferreirinha na esquerda, que pegou a vaga do Rodrigo Nestor. Porém, tem dado errado muitas vezes. Então o Zubeldia, que joga um futebol bastante competitivo, ele prima muito mais pela combatividade do que propriamente pela... preciso da posse de bola, eu preciso que o meu time seja brilhante. Então o Zubeldia não, ele é resultadista. Então o Luciano em campo faz sentido porque o resultado tem vindo. Agora, se ele quiser um time mais equilibrado, um time um pouco mais legal pro Lucas Moura jogar, mais favorável pro Lucas Moura jogar, aí o Luciano deve perder a vaga pro Wellington Rato, e o Rato vai pra direita, o Lucas pro meio, e acho que o time fica até mais rápido e mais cerebral, sabe? Mais objetivo, porque o Luciano é objetivo quando chuta, mas o Lucas na meia, jogando com o Ferreirinha do lado, o Rato do outro e o centroavante Caleri, eu acho que o Caleri vira até uma peça-chave para essa classificação. Zubeldia faria? No começo do jogo, acho que não. Mas no intervalo e na segunda etapa, eu tenho pra mim quase certeza que o Luciano sai pra entrada do Wellington Rato. E eu acho também uma ideia excelente. E você, o que você acha? Fala comigo aí, porque o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!